Olha, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como calcular o perímetro de polígono. Essa explicação nesse vídeo vai servir para você resolver a tarefa 2 sobre perímetro, tá bom? A primeira coisa que vocês precisam saber é que o perímetro ele é a soma de todos os lados de um polígono. Então, é muito fácil você calcular o perímetro de figuras geométricas, né, de qualquer polígono que você imaginar, pois basta você somar as medidas dos lados, tá bom? Então, vamos resolver aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Eu tenho aqui um polígono que todos os seus lados aqui mede 6 metros, a unidade de medida está em metros, tá bom? Então, nós temos aqui um quadrado, pois todos os seus lados são iguais. Então, a primeira coisa, vocês colocam o pezinho de perímetro igual, aí você vai fazer a soma dos lados. Eu tenho 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então, observe, nós temos 4 medidas iguais a 6, tá? Então, somando, o perímetro vai ser igual, coloco o P novamente. Então, ó, eu tenho 6 mais 6, 12, com mais 6, 18, e mais 6, 24. Então, eu tenho 24 perímetro. Agora, não se esqueça dessa unidade de medida. Se tiver metro, eu coloco o mzinho à frente do resultado. Se for centímetro, eu coloco o cmzinho à frente do resultado. Tá? Não pode esquecer a unidade de medida. Pronto, então o perímetro dessa figura aqui é 24 metros. Se caso quisesse transformar na multiplicação, poderia. Em vez de eu colocar 6 parcelas igual a 6, eu poderia ter colocado 4 vezes 6. Poderia ser também, que daria 24. Tá bom? Mais um exemplo aqui. Eu tenho aqui um polígono que ele é um retângulo. O retângulo ele tem dois pares de lados iguais. Ó. Eu tenho esse lado que é igual a esse, e tenho esse outro par que é igual a esse. Então, observe, eu tenho as medidas dos lados. Então, vamos calcular o perímetro. Então, só é somar os lados. Então, ó, P de perímetro igual. Aí, podemos começar por qualquer lado. Vou colocar primeiro o 16, o lado que tem a medida 16 mais 16, mais... Agora eu vou colocar os lados que tem a medida 4, mais 4. Então, vamos lá somar agora para ver quanto é que dá. Então, perímetro é igual 16 mais 16 dá 32. Com mais 4, 36. E com mais 4, 40. Então, tem um perímetro aqui igual a 40. Não pode esquecer a unidade de medida. Então, aqui a unidade de medida que está nas medidas dos lados desse polígono é centímetro. Então, colocamos cm de centímetro. Pronto. Então, o perímetro dessa figura é igual a 40 centímetros. E é isso. O perímetro abaixo você somar as medidas dos lados. Às vezes a figura coloca algumas medidas de um lado e às vezes as outras não aparecem. Quando não aparece é porque as medidas são iguais. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, nessa tarefa 2, que é o assunto sobre perímetro, já dá uma explicaçãozinha que o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, observe aqui, vocês vão calcular o perímetro dessas figuras abaixo. A primeira, eu tenho aqui um triângulo. Observe que a questão ela só deu a medida de um lado. Isso quer dizer que dos outros lados é o mesmo valor. Ou seja, que todos esses lados são iguais. Aqui é 18, aqui também é 18 e aqui é 18. Então, tem três valores de 18. Então, para você calcular o perímetro dela, você vai colocar 18 mais 18 e mais 18. Então, ó, quando não aparece é porque os lados são iguais. Ó. Esse lado, observe que ele é igual a esse. Então, esse é 15. Observe que esse lado é igual a esse. Então, esse é 9, pois já tem uma medida 9 e da mesma forma com os outros. Então, essa questão de perímetro, você vai só somar os valores do lado perímetro, da mesma forma como eu expliquei anteriormente. Nessa questão 2, use uma régua e meça os lados do triângulo e coloque o valor das medidas em centímetros nos espaços e depois responde. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma régua e vão posicionar o zerinho da régua aqui e vão medir os lados desse triângulo. Aí o valor desse lado você coloca dentro desse espaço. Aí o valor desse lado você coloca dentro desse outro espaço. Aí o valor desse lado você coloca dentro desse outro espaço. Depois você responde essas perguntas.
cada lado do triângulo mede quanto? Aí você vai dizer qual o valor de cada lado, quanto que mediu esse lado, quanto que mediu esse lado, quanto que mediu esse, qual foi a medida desse, tá bom? Se os lados dele tiver sido tudo igual, o mesmo valor para todos os lados, então você coloca só um valor. Se tiver 3 valores diferentes, então você coloca os 3 valores que mediu. Então, o perímetro do triângulo é de. Aí você sabe que o perímetro é só somar os lados. Então, é esse valor mais esse e mais esse. Aí você coloca o total aqui. E aqui só é um lembrete. Ó. Para se determinar o perímetro do triângulo, deve-se somar o comprimento de todos os seus lados. Tá bom? Então, a partir desse vídeo explicativo, então resolva essa atividadezinha aqui, essas questõezinhas sobre perímetro.